Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos trazer um tema que acreditamos que faz parte da vida de todos nós, a vida e suas provações. Cada um de nós aqui tem a sua provação, cada um de nós aqui tem a sua história, e a gente sempre coloca isso aqui, que não, o seu problema é maior ou menor. Não, cada um tem a sua provação, cada um tem o seu tempo. E para isso nós vamos pegar como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, sobre Cristo Consolador. E o Livro dos Espíritos nós vamos também estar colocando duas perguntas, que é a 132 e a 171. A gente vai ler um trecho, depois vocês quiserem estar, vendo mais detalhes. E onde é que Jesus nos deixa? O meu jugo é leve e o fardo é suave. Mas antes, quem se sinta inconfortável pode fechar os olhos, quem quiser ficar com os olhos abertos, para que a gente agora possa elevar o nosso pensamento até o alto, até o Mestre Jesus, até o plano superior, primeiramente para agradecer pelo dia de hoje, por todas as oportunidades e desafios também que tivemos que enfrentar. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, e que cada um de nós possa sair com um aprendizado, por mais simples que seja, que cada um de nós possa realmente levar isso no seu dia a dia. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E aí a gente coloca uma pergunta: quem aqui não tem a sua aprovação? Quem aqui não tem aquilo que às vezes é a pedrinha do sapato? Só que quando nós aqui estamos nessa vida, a gente vem o quê? Principalmente para aprender. Ah, mas eu já ouvi isso tantas vezes, Regina. Mas é. Cada dia, cada passo que a gente dá é para aprender. Mas infelizmente nós temos também uma coisa, que é o tal do julgar. Nós sempre julgamos o nosso irmão, quando deveríamos estar olhando para nós mesmos. E aí lá, no Livro dos Espíritos, a gente vai começar primeiro falando na pergunta 132, Allan Kardec faz uma pergunta. A Regina deu uma cãibra no dedão aqui, que eu contei para a Ivone, até me cambaleou aqui. Falei, não adianta nada eu comer tanta banana. Falo que comer banana não dá cãibra, não funcionou aqui não. Bom, lá fala, lá no capítulo 2 fala assim, 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, é a palavra que você usou hoje. Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, todos os desafios. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, a ordem de Deus,
e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável na sua providência, tudo se encandeia. Tudo é solidário à natureza. Porque muitas vezes nós não compreendemos porque passamos por algumas lutas. Por que isso está ocorrendo? E quando a gente entende até que tudo começa mais é na própria família. Como já foi colocado muitas vezes, né? Nós temos aqui a mão, olha, 5 dedos. Então até se fala, nossa, foi todos aqueles filhos foram criados por uma mesma mãe, por um mesmo pai, mas cada um tem a sua maneira de ser. Por quê? Muitas vezes a gente consegue ser gentil lá fora, consegue sempre ter uma palavra amiga. E em casa, como que é a nossa atitude? Ah, mas Regina, as provações é por causa, às vezes eu tento falar com a pessoa, só que aí vem uma outra coisa. Tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Muitas vezes nós adoecemos pelos nossos próprios pensamentos. Tem sido colocado aqui nos estudos da terça-feira, né, sobre os pensamentos. Um pensamento vem e aí a gente fala, tudo é conforme a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes, mas nós temos o quê? Após passar por tantas encarnações, o que nós temos que entender? O livre-arbítrio. Cada um que entrou hoje aqui, alguns entraram porque alguém sugeriu, outros porque falou, não, eu estou com vontade de ir, mas o que é que prevaleceu? O seu livre-arbítrio. Então, quando nós procuramos conhecimento, é o nosso livre-arbítrio. E também a gente às vezes coloca assim, nossa, eu estou sofrendo tanto. Aí você acha que é a vontade de Deus esse sofrimento? Não. O meu jugo é leve e o fardo é suave. Só que demoramos às vezes de entender isso. Estudamos, podemos estar anos e anos, que seja numa igreja católica, evangélica, na doutrina espírita, mas sempre tem hora que a gente diz, por que eu estou passando isso? É por causa do fulano? É por causa do ciclano? Quando a felicidade sempre está em nós. Sim, a gente procura uma orientação. A gente vem à casa espírita, a gente vai numa sinagoga, vai num templo, para procurar as palavras. Mas e nós? Quando a gente se coloca na posição de estar aqui à frente, nós também estamos em aprendizado, não é verdade, mãe? São os primeiros ouvidos que ouvem. Porque de nada adianta a gente vir aqui falar algumas palavras bonitas, às vezes até colocar alguma coisa aqui, e não vivenciar isso. E aí lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora vem, eu estava pegando, vem uma coisa assim que a maioria deve conhecer, quem tem Bíblia já leu bastante, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Você encontra isso lá em São Mateus, no capítulo 11, 28 a 31. Jesus, quando ele esteve aqui, o que ele fez? Ele exemplificou. E uma das maiores questões do nosso sofrimento, qual que é? A gente até ouve falar isso muito, né, na neuro, fora, na psicologia.
ou a gente está vivendo no passado, onde que se tem a depressão, ou está se vivendo no futuro com a ansiedade. E a gente esquece muito do agora. Será que vai acontecer isso? E se eu fizer assim? Vamos aqui, será que nós vamos reformar aqui? Vamos viver o dia a dia, vamos ver o que existe nesse momento é o agora. Jesus, ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que Judas ia traí-lo, ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, mas ele ficou colocando isso? Ou ele ficou mostrando, vivendo o agora? Ele nunca falou, eu vou curar. A sua fé te curou. Então, quando a gente traz isso para a vida da gente, as coisas começam a se modificar. Essa ansiedade de como será amanhã, o que vai acontecer. Porque quando nós estamos tão preocupados em o que vai acontecer ou o que já aconteceu, a gente está deixando uma oportunidade muito, muito grande do agora. E isso é na família, é no trabalho, é na nossa vida espiritual. E lá no Livro dos Espíritos, também na 171, para a gente poder complementar, Justiça da reencarnação. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aquele cujo melhoramento não depende deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Uma das causas do nosso sofrimento é não perdoar, é o não perdão. E nós questionamos às vezes que não perdoamos o outro. Mas a primeira pessoa que às vezes a gente não perdoa é nós mesmos. Mas eu não estou nem aí se estão pensando isso. Está assim, porque a consciência da gente, ela nos acompanha diariamente. Agora, cada um de nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, já procuramos uma orientação. Aliás, cada desencarnado que aqui está, que é muito maior que o número de encarnados, eles não vêm procurar um ensinamento como a gente acha. Eles não vêm aprender conosco, eles vêm procurar uma orientação. Observar. Eles vêm nos observar, né, irmão? Porque através dessa observação, eles vão poder saber como é que vão voltar. Que nós temos, né, a coisa do esquecimento, essa alegria de esquecer para quando vamos retornar. A gente precisa ir mesmo visitar. Mas eles não poderiam estar aprendendo isso lá do outro lado? Não, ainda há necessidade desse contato aqui. E nós, que todos nós, né, somos médiuns, mas alguns com a coisa mais viva, mais atuante, sentimos uma presença. Nós aqui que estamos na casa, a irmã Ivone, o irmão Júnior, por que eu sinto? Eu sinto que tem alguém lá em casa atrás de mim. Mas é uma coisa que a gente tem que começar a considerar como tão natural. Porque isso aqui vai. Mas e o nosso espírito? Agora, para que a gente não se sinta opressivo, para que a gente não se sinta, nós temos que trabalhar o quê? O nosso pensamento. Como é que nós estamos trabalhando esse pensamento? E vou repetir, muitas vezes nós adoecemos pelos nossos próprios pensamentos. A dor é o veículo mais eficaz para a nossa evolução. O sofrimento não é eterno, mas ele é necessário. Você percebe que que nós viemos aqui para servir. E quando a gente serve, não quer dizer que a gente está sendo subserviente, não, a gente está para servir, amar o próximo. O que é esse servir? É
é se compadecer com a dor do outro. Eu não posso resolver o teu problema, mas eu posso te ajudar, contribuir, eu posso te emprestar o meu ombro, as minhas palavras, o meu ouvido. Mas quem vai resolver o teu problema só vai ser você mesmo, só vai ser eu mesmo. E nesse mundo de 20 segundos, 10 segundos, escreve correndo, nós hoje não temos tempo para as pessoas, para ouvi-las. Qualquer coisa que passa de 1 minuto, a gente está passando. E quando eu falo isso, a gente depois vai se corrigindo, graças a Deus que a gente tem essa oportunidade. Eu falo que o tempo dá isso também, apesar que não tem muito a ver não, que às vezes a gente vê uma criança com 10 anos, hoje eu quero até falar esse exemplo, eu peço permissão, porque me emocionou muito. A minha neta hoje foi fazer uma consulta e lá eles fazem algumas perguntas lá no polo clínico, o irmão deve conhecer o polo clínico lá não. E aí colocaram algumas palavras e eu fiquei até emocionada porque perguntaram assim para ela, respeito. E ela não tem essa noção de coisa, porque realmente a idade dela, né, o TEA tem isso. Ela falou igualdade. E aí falaram saúde. Ela falou felicidade. Para uma autista, respeito é igualdade e saúde é felicidade. E eu fico pensando às vezes, será que a gente está procurando essa saúde? Será que a gente está procurando essa saúde física, mental? Uma coisa vocês podem ter certeza, o fato de nós estarmos aqui hoje, encarnados, desencarnados, já estamos procurando alguma coisa. Mas nunca esqueçam, irmãos, nós vamos encontrar sabedoria, nós vamos encontrar conhecimento aqui. Mas a sabedoria é nossa. Nós vamos encontrar conhecimento aqui. Mas a sabedoria somos nós. Às vezes a gente encontra pessoas tão simples, né, no dia a dia, e a irmã sabe do que eu estou falando, e elas nos acrescentam tanta coisa. E às vezes a gente vê pessoas que têm lá conhecimento, né, tem diplomas e mais diplomas, mas ela só tem conhecimento. Ela não entendeu ainda o que é a humildade. E aí, se não é nessa, ela vai passar as suas provações. Então, você que hoje está aqui com a sua luta, não entendendo por que está acontecendo isso, Regina, será que é dessa vida ou é da outra? Tem muita coisa que nós trazemos realmente. Mas como é que é? Mas só que a gente tem a oportunidade de mudar aqui o nosso pensamento. Não é porque nós estamos na doutrina 10, 20, 30, 40 anos que a gente não vê em alguns pensamentos, mas nós já temos o conhecimento de mudar esse pensamento. Tudo está em nós. Eu até acho que a gente não poderia nem falar muita palavra sofrimento. Chega num ponto que você começa a ver que é uma ação educativa. Porque quando a gente está tudo bem, a gente fica meio que na zona de conforto. A gente esquece um pouco de agradecer. Para isso, você tem 10 minutos, eu vou contar uma historinha rápida que eu vi hoje na internet, achei interessante. Não vou ter o nome, todos os detalhes, depois a gente pode até pesquisar isso. Durante a Guerra Mundial, 2 irmãs, né? Talvez vocês conheçam essa história, mas eu vou contar bem resumido. Holandesas foram mandadas lá para o campo de concentração, um campo muito pior que se tem. E chegando lá, elas foram colocadas num quarto pequeno, as 2 irmãs. E uma delas orava, agradecia o teto, agradecia por estar perto da irmã e agradecia as pulgas, porque aquele lugar que elas estavam tinha tanta pulga, mas tanta pulga. Então, quando ela agradece, agradeço, Senhor, até por essas pulgas que aqui estão. A irmã falou, você é doido? Agradecer pelas pulgas? E ficou assim. Aí, porque muitas vezes nós não agradecemos a dor, não entendemos por que aquilo vem pra gente. Depois de um tempo, essa mesma irmã que orava tudo, que pedia, que agradecia tudo, inclusive as pulgas, ela desencarnou.
E aí depois a outra irmã conseguiu sair. E aí ela descobriu depois de um tempo que em todo aquele lugar os guardas, eles visitavam todas as celas para molestar as mulheres que lá tinham. E aquela sala era conhecida como o circo das pulgas. E eles não entravam lá. Agora, e aí ela agradeceu. Ela falou, hoje eu entendo porque a minha irmã agradecia. A irmã não sabia por que estava agradecendo, mas tinha um porquê. Então muitas vezes a gente passa por uma dor e a gente acha, não entende, acha que aquilo é só dor. Mas lá na frente você vai falar, puxa, eu tive um livramento. Um relacionamento que às vezes termina, lá na frente acontece alguma coisa. Então, quando você estiver passando por uma coisa, pense, por que eu estou passando por isso? Deixe-me fortalecer. Que seja com uma palavra amiga, que seja com uma leitura, mas tenha certeza, irmão, nenhuma dor é inútil. Agora, nós podemos, né, saber trabalhar isso. Vai falar, então sofrendo, então já que é assim. Não, nós temos que lutar. Tanto é que muitas vezes nós reencarnamos com uma expiação, uma coisa, mas como a gente tem atitudes tão boas, aquilo lá até... Né? Não é o Buda tá quietinho ali, aquilo é diminuído, né, Buda? Porque a gente não quer dizer que porque vou ter que sofrer, vou ter que perder isso, perder aquilo, perder meus cabelos, não, depende, ó, daqui. E a gente aprende, gente, às vezes em uma semana como se aprende em um ano. A gente aprende às vezes com a atitude de um irmão. Você pode às vezes aprender com aquele que você fala que é o seu patrão. Você pode aprender com aquele que você fala que é o seu empregado. Só que nós temos que ter uma coisa, a humildade. E se não tiver... Porque os maiores sofrimentos nossos ainda é porque nós somos arrogantes. Sempre queremos ter razão. Às vezes deixamos de ouvir o que o outro tem. Cada um tem a sua opinião, ouça. Mas ninguém é obrigado a acatar. Filtra o que você acha que é bom. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. E hoje eu estou com vontade de contar a história, né? Eu vou contar outra bem breve também, porque hoje eu fiquei vendo as historinhas. Foi bom, aí tocou para falar, Regina, fala rápido, né? Então esse aí foi o segundo tempo. A outra historinha é de um narrador, e ele contando, ele ia para uma reunião num prédio, vocês também já devem ter ouvido, mas eu vou contar do jeito que eu ouvi. E quando ele foi para entrar no elevador, ele cumprimentou todo feliz, né? Bom dia. E o ascensorista que estava falando, bom dia para você. Eu pego 2 ônibus para chegar aqui, atendo gente chata, ouço o dia inteiro, fico preso aqui nessa caixa e vou embora, volto também. Ele saiu até assim, foi para a reunião. Depois, na hora que ele saiu, ele falou, nossa, será que eu vou encontrar? Não vou nem olhar para esse ascensorista. Só que quando ele voltou, já era outro. Era um com óculos escuro, né? E ele viu que ela ficava o tempo todo assim, ele até não atinou para a coisa. Depois eu vou falar para vocês. E aí ele pegou, entrou, ficou quietinho, e o outro falou, bom dia, como é que o senhor está? Tudo. Ele, não, estou bem. Não, então, seja bem-vindo, posso servir alguma coisa? Ele ficou assim. Aí antes de descer, ele falou assim, por que você é tão feliz, você é tão alegre? Eu falei, não, eu sou feliz. Eu tenho um trabalho, tenho as horas que eu posso estar lendo. Depois você descobriu que ele lia era para o Brian. Tenho as horas que eu posso estar lendo, posso estar ouvindo, conheço pessoas, estou estudando, vou fazer direito, quero lutar. Ele falou, não, ele saiu. Você vê, os dois no mesmo local, olha a perspectiva. E aí outro dia ele voltou numa reunião depois de uns dias, era novamente aquele. Aí ele já só falou um bom dia muito assim, falou, cadê o outro sensor? Ele falou, aquele. Aí ele criticou, esse que criticou, que falou que não era bom dia, falou, aquele lá é um sonhador. Tiveram que mudar o horário dele, porque ele passou no vestibular, vai fazer direito e acha que a vida é assim, não sei até onde vai, então ele não está aqui não. Então quer dizer que tem pessoas que podem acontecer o que for, elas vão estar vendo sempre o lado negativo. Aí ele falou assim, e ainda falou isso, e ainda por cima ele é cego, não sei o que ele quer da vida. Então o óculos escuro era isso, então a pessoa trabalhava,
não enxergava, não tinha visão física, mas ele tinha outra visão daqui. Então, toda vez que você estiver numa situação, tente ver os dois lados. Tente ver os dois na mesma função, mas cada um. E nós, do outro lado, vamos também tentar entender as pessoas que às vezes são amargas. Nós não sabemos o problema que elas passam. Nós tratei ela tão bem, ela me tratou mal. Nós não sabemos o que está dentro da casa dela. Na internet é tudo bonito. A gente põe uns filtros com uma florzinha daqui, escreve uma frase bonita ali. Mas no dia a dia ali, cada um tem a sua história. E se a gente puder entender isso, a gente mais uma vez vai entender aquele mandamento que a gente gosta sempre de estar colocando. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. E assim, vamos agradecer ao Mestre Jesus para que a gente possa compreender as nossas provações, não simplesmente aceitar, mas procurar ver onde está que nós podemos estar mudando isso, transformando, evoluindo. Ilumina, Senhor amado, o caminho de cada um, mas que saibamos fazer a nossa parte, tenhamos o discernimento. E assim, vamos agora mentalizar aquela mãe tão amorosa, que sempre olha por nós e que a gente pode estar fazendo sim, com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.